Malaquias 2, 10 a 16 diz assim: Não temos todos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoraram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, que seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Deus se relaciona com pessoas e as pessoas se relacionam com pessoas. Deus se relaciona com pessoas através de aliança. E pessoas também se relacionam da mesma maneira com alianças, compromissos, pactos, acordos. A amizade não deixa de ser uma aliança de compromisso. Você confia na outra pessoa e a outra pessoa também confia em você, e há um fluxo de informações, mensagens, afeições, sentimentos. Nossa relação com Deus é a mesma coisa. A gente tem uma aliança firmada com Ele. Ele firmou a aliança conosco de nos hoje salvar pelo Seu Filho, de nos manter firmes até o final e depois da morte nos salvar definitivamente, nos levando para a glória. A coisa mais importante dentro da aliança, de um pacto, de um compromisso, é justamente a questão da fidelidade. O quanto você está disposto a levar até o final esse compromisso que foi firmado. A amizade tem que ser pautada prioritariamente por fidelidade. Qualquer relacionamento humano tem um grau de confiança em relação ao outro. A nossa relação com Deus também. Deus é fiel para conosco. Ele sempre vai ser fiel, porque essa é a natureza e a essência dele. E a nossa contrapartida em relação a Deus também, nesse grande relacionamento que a gente tem com Ele, também deve ser de fidelidade, mas o grande problema nosso é que a fidelidade não faz parte da nossa natureza como seres humanos. Nós somos infiéis porque nós somos pecadores. A infidelidade está dentro de nós. A gente tem um desvio com a qual a gente nasce, que é o pecado, que nos faz não andar pela rota certa, mas sempre buscar um caminho tangente, um atalho, uma rota mais prazerosa e etc. E é isso que o profeta está desenvolvendo aqui, já no final desse capítulo 2. A gente viu até agora a questão de toda a adoração. O povo não estava entregando a Deus uma adoração correta, nem mesmo os sacerdotes estavam oferecendo a Deus uma adoração decente, porque embora eles oferecessem, a oferta deles refletia como estava o coração deles. Eles entregavam a Deus aquilo que lhes sobrava, aquilo que era
de segunda categoria, porque no coração deles, Deus era alguém de segunda classe. Deus não era a prioridade, Deus não era a primeira pessoa, o centro, o alvo da adoração não era Deus, mas as suas próprias necessidades e os seus próprios prazeres, objetivos, sonhos, etc. Já aqui no final, Deus, ele ilustra o relacionamento que ele tem com o seu povo através do casamento. O laço do casamento é algo muito forte. O casamento foi algo instituído por Deus para que dure até o fim da vida. Então você imagina comigo o que faz o casamento durar até o fim da vida? Paixão tem os seus limites. Sem dúvida, o que vai segurar o seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa até o final vão ser somente duas coisas: a fidelidade e o amor. E da mesma forma que o marido deve manter-se fiel à sua esposa e a esposa deve manter-se fiel ao seu marido, Deus requer o mesmo tipo de disposição no nosso relacionamento com Ele. Tanto é que, se você vê o Antigo Testamento, tem, por exemplo, um profeta que especificamente trabalha com esse tema de Deus enxergar o seu povo como se fosse a sua esposa e tratar a questão da infidelidade entre o povo e o Deus, que é o profeta Oséias. Deus mandou Oséias casar-se com uma prostituta, e essa prostituta, lógico, que traiu o profeta. E qual que é a mensagem que Deus trouxe para o povo? Da mesma maneira que essa prostituta traiu vocês como povo me traíram. Quebraram a aliança. E infidelidade consiste justamente nisso: quebrar o acordo, quebrar a aliança, quebrar um relacionamento. Quebrar a confiança que foi estabelecida, um compromisso que foi estabelecido. A adoração não consiste apenas nas poucas horas que você passa aqui, mas o nosso relacionamento com Deus deve transbordar para todas as áreas e todos os âmbitos da nossa vida. E o que o profeta Malaquias está chamando a atenção é o seguinte: olha para a vida conjugal de vocês, falando para o povo daquela época. E o povo estava vivendo uma situação muito complicada em termos assim morais com relação ao casamento. E Deus estava falando o seguinte: olha só, isso que vocês estão vivendo, toda essa bagunça e confusão, se reflete na percepção que vocês têm de mim e na adoração que vocês me oferecem. Dois grandes problemas que estavam acontecendo nessa época era o seguinte: o primeiro grande problema é a questão dos casamentos mistos. O que é o casamento misto? É o povo de Judá, o povo escolhido por Deus, se casarem com mulheres de outras nações, dos povos ao redor. A princípio, qual que é o grande problema dos judeus casarem com mulheres que não eram judias? Qual que era o grande problema nisso? O problema não estava na questão racial. Deus queria uma raça pura de judeus. O propósito central não está na questão racial, mas está na questão religiosa. Porque olha o que acontecia. Era costume na época as mulheres levarem para o seu casamento e para a sua nova família os ídolos que elas tinham no seu lar, na sua casa, na casa dos seus pais. Naturalmente, as mulheres pagãs levavam para dentro da casa do povo de Deus o quê? Os ídolos. Que nem mesmo o rei mais sábio da história, que é Salomão, que conhecia a Deus, que amava a Deus, escapou dessa armadilha. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. E cada esposa que ele casava
com quem ele casava era uma princesa de um reino distante, eram alianças estratégicas e políticas, e essas mulheres traziam o que para dentro do reino de Salomão? Os ídolos. No final da vida, o que acontece com Salomão? Salomão se desvia dos caminhos de Deus e passa a fazer o quê? Idolatrar. Ele que construiu o grande templo de Jerusalém, no final da vida dele está construindo que altares para deuses falsos, para ídolos. Deus proibiu na lei esse tipo de relacionamento com povos que não o conheciam. Quer ver? Abre lá em Êxodo 34:15. Acautele-se para não fazer acordo com eles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem segundo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas dele. Quando elas se prostituírem seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Quer ver outro versículo? Deuteronômio 7:3. Deuteronômio 7:3. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Deus colocou algo bem claro para o seu povo: quando vocês entrarem na terra prometida, não se misturem com as pessoas de lá. Não é porque a raça deles é o problema, mas porque o coração deles é o problema, a religião deles é o problema. A situação estava tão preta que olha o que esses caras, o povo de Deus e até os sacerdotes faziam. Eles que eram casados com judias, sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a se divorciar das suas mulheres legítimas e a casar-se novamente com mulheres pagãs. Mais grave ainda, eles levavam essas mulheres pagãs que haviam se casado depois de mandarem embora a sua mulher legítima, para quê? Para o templo adorarem a Deus, junto com ela. Por isso que Deus fala, através do profeta Malaquias, no versículo 11, que o povo fez o quê? Profanou o lugar da adoração. Profanou a santidade de Deus. A infidelidade que o povo tinha com Deus estava aparente nos seus relacionamentos interpessoais, porque eles eram infiéis com Deus e infiéis com suas esposas também. O casamento misto era um grande problema, sempre foi um grande problema na história do Antigo Testamento, sempre. O segundo grande problema era a questão do divórcio. O divórcio nunca foi um mandamento de Deus. O divórcio nunca foi vontade de Deus. Divórcio não é mandamento, é concessão. Jesus vai ensinar em Mateus 19, 3-9, que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Em alguns casos no Antigo Testamento, Deus permitiu o divórcio para que a mulher que estava sendo expulsa tivesse algum tipo de proteção social. Mas a vontade de Deus sempre foi de que um homem e uma mulher se juntassem, formassem o quê? Uma só carne, e aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Vá até o fim, constitua uma família, tenha um relacionamento saudável. O povo estava emitindo divórcio à torto e à direito, muito parecido com o que acontece hoje. Qual que é a desculpa
de hoje em dia, as desculpas mais simplórias possíveis. Eu enjoei da pessoa. Eu estou gostando de outra pessoa. Coisas simples. Né? Coisas que não fazem o menor sentido de serem assim. E o povo estava fazendo justamente isso. Aquelas mulheres sensuais, bonitas, dos outros povos, que eram muito mais bonitas do que as suas senhoras de casa, faziam com que eles se divorciassem da sua esposa e casassem com outra, simplesmente por troca, opção. E é justamente isso que a gente vive hoje, né? Ninguém fica mais assustado quando alguém se divorcia, na verdade? Ninguém fica mais assustado. Por quê? Porque isso virou padrão. Mas divórcio não é padrão. Divórcio é exceção. E exceção é algo que acontece, ou deveria acontecer, numa proporção muito reduzida, em casos muito específicos. Jesus mesmo vai estabelecer que a única possibilidade aceitável para ele, Jesus, de um divórcio era quando tivesse o que envolvido num relacionamento? Traição, imoralidade sexual. O divórcio é quebrar a aliança. Você só se divorcia porque você já está sendo infiel. Só há divórcio porque há infidelidade. O divórcio não é algo normal, meus irmãos. Vocês que vão casar um dia, na hora de casar, vocês não podem casar achando que daqui a alguns anos você vai poder trocar a sua mulher. Simplesmente. Porque para Deus, aquilo que você está fazendo lá é sério. Eu, quando eu casei com a Ju, eu prometi diante de Deus, diante do pastor e diante da igreja, ficar com a Ju até morrer. Até que a morte me separe dela. É um compromisso que eu fiz com ela, uma aliança que eu fiz com ela. Eu vou ser fiel a ela até o final. E é esse padrão de fidelidade que Deus quer também, no relacionamento que nós temos com Ele. Deus está fazendo uma ilustração, porque às vezes Deus fica num plano muito difícil da gente entender, porque Deus a gente não enxerga. Então Deus está falando, olha para os seus relacionamentos. Olha para os seus relacionamentos. Judá foi infiel. O povo judeu foi infiel. E o pior é que depois dessa infidelidade, o pessoal subia ao templo, e olha só no versículo 13: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Por que será que Deus não estava aceitando as ofertas dos judeus? Por birra, por maldade divina? Não, porque tinha um problema no coração daqueles que subiam para adorar, que era uma infidelidade que já era endêmica, já era uma doença que já tinha se espalhado para todo o povo. Eu não vou aceitar a oferta de vocês porque vocês são infiéis. E a infidelidade que vocês praticam em casa é a mesma que vocês praticam comigo. Porque Deus não enxerga a adoração apenas no âmbito do templo. Deus enxerga a sua vida. Aí o povo pergunta, por quê? Por quê? Por quê? E Deus responde, porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Quais eram as consequências, ou quais foram as consequências desses dois grandes problemas para o povo judeu?
que se transformaram não somente em problemas sociais, mas também em problemas espirituais sérios. Casamento misto e divórcio. Primeiro, casamento misto. Casamento misto trouxe sincretismo e idolatria para dentro do povo de Deus. As mulheres que vinham de fora, de outros países, traziam seus deuses e faziam com que os seus maridos se desviassem de Deus e adorassem esses deuses. Novamente, os homens não imaginam o poder de persuasão que as mulheres têm. Não é assim? É assim. As mulheres têm um poder de persuasão enorme. Por isso, a gente tem que colocar a nossa vida diante de Deus. Por isso que a gente tem que se relacionar com pessoas que conhecem a Deus. Porque esse é o grande perigo. O perigo é, no Antigo Testamento e hoje, de quando você vai se relacionar com uma pessoa que não é cristã, que não vive segundo o Evangelho, é mais fácil ela te levar, ou ele te levar, do que você influenciar. As pessoas acham que casamento é instrumento de evangelização. Casamento não é instrumento de evangelização. Esse negócio, eu vou me relacionar com a pessoa, mas eu vou evangelizá-la. Tira o seu cavalo da chuva, porque isso vai acontecer numa proporção de 1:10. Milagres de Deus podem acontecer? Claro que podem. Eu já vi casos disso acontecer. Mas não arrisque. Não arrisque. Está em jogo a tua salvação. Vocês conhecem quantas pessoas se desviaram de Deus por causa de um homem e de uma mulher que não estavam andando na mesma passada espiritual com a gente. A gente teve que parar por causa delas. E nessa de parar, a gente perdeu o caminho. O problema é que esses casamentos mistos traziam impureza para dentro do povo de Deus, que era um povo que foi chamado para ser o quê? Santo, de propriedade exclusiva de Deus. O coração do povo judeu tinha que ser inteiro para Deus, mas quando vinha as mulheres dos povos idólatras, o coração íntegro dos judeus se dividia. Diversas vezes no Antigo Testamento, Deus, Ele nos alerta sobre isso. E não há história do Novo Testamento, do Antigo Testamento só não. O Novo Testamento também vai na mesma direção. Abre lá em 2 Coríntios 6, 14 a 17. 2 Coríntios 6, 14 a 17 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A associação com descrentes no âmbito do casamento é algo que é muito, muito complicado e destrutivo. É da vontade de Deus que a gente namore e que a gente case com pessoas incrédulas? Eu posso te dizer que não é da vontade de Deus que isso aconteça. Não é. Não é. Não é. O casamento tem que nascer dentro do âmbito da aliança com Deus. Nunca se esqueçam disso, vocês que vão casar em breve. Não casem com pessoas que não andam
na mesma passada que vocês e que não creem no evangelho que vocês creem. É furada. Não estou falando que as pessoas são más, que é malvado. Não. É porque fatalmente a sua vida espiritual vai ter muito prejuízo. E não vale a pena. Não vale a pena. Espera em Deus. Procure os seus relacionamentos dentro do âmbito da igreja. Porque isso vai trazer bênção para você. E eu, como sendo pai, eu vou dar um motivo a mais de vocês procurarem casar com alguém que seja cristão. O problema vai estourar na época dos filhos de vocês. Com que educação vocês vão criá-lo? Dentro do temor do Senhor? Sendo pai ou mãe de religiões diferentes? Difícil, muito difícil, muito difícil. A gente tem que levar muito a sério isso, porque a gente já tem precedentes históricos. A gente já tem a palavra de Deus que indica o caminho por onde a gente tem que ir. Se você vai seguir ou não, é uma decisão sua. Mas você sabe qual que é o padrão que Deus quer de você, um padrão de santidade. Não no sentido de você nem andar perto de um incrédulo, mas eu estou falando de uma associação que é muito importante, que é o casamento. No casamento você não tem apenas a união carnal, você tem a união espiritual. Deus fez você um em corpo e em espírito, e os dois pertencem a Deus. Como que essa balança vai funcionar em equilíbrio se uma das partes não quiser nada com Deus? Ou for indiferente com Deus? Consequências do divórcio. Algumas consequências que o texto nos apresenta como consequências do divórcio. O divórcio traz grandes problemas, não somente para o casal que se divorcia, mas para os filhos. Para os filhos. Alguns de vocês são frutos de pais divorciados. O divórcio dos seus pais foi bênção na vida de você? Responda com sinceridade. Foi bênção? Não foi bênção. Te prejudicou muito. Filhos. A preocupação de Deus está nos filhos também. Porque no versículo 15, Deus vai dizer que Ele deseja uma descendência consagrada. Divórcio traz consequências espirituais. Porque o divórcio é uma quebra de aliança interpessoal e uma quebra da aliança com Deus. Por quê? Porque Deus não aprova o divórcio. Deus é contra o divórcio. Quer ver como Deus é contra? Versículo 16: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu odeio. Odeio. Vocês têm a oportunidade de construírem a vida de vocês sabendo, desde o começo, o caminho que vocês têm que andar. Se tem pais que são divorciados, de boa, não leve isso como exemplo, como padrão. O padrão de Deus é outro. Quem se divorcia tem o perdão de Deus? É lógico que tem o perdão de Deus. Mas não foi uma boa escolha, não foi uma boa atitude. Você está vendo como Deus se preocupa até com os aspectos nossos, cotidianos de cada dia? Isso tem um motivo. Porque mais uma vez,
A adoração não é algo que nós fazemos uma vez por semana. O nosso relacionamento com Deus tem que envolver e englobar toda a nossa vida. O meu relacionamento com Deus tem que transbordar em cada área, em cada ação da minha vida, em cada coisa que eu faço, nos meus relacionamentos, tudo que eu fizer tem que refletir em algo de Deus. Deus tem que influenciar cada decisão sua, ou o seu pecado vai te separar de Deus. Porque o que Deus desejava do seu povo? Deus desejava, olha só, versículo 15: não foi o Senhor que os fez um só. Deus quer que o casal viva em unidade. O divórcio é quebra da unidade. Em corpo e em espírito eles lhe pertencem, e porque um só. Deus quer que através de você, que o fruto da fidelidade conjugal seja uma descendência consagrada. Meus irmãos, ninguém aqui tem que pôr filho do mundo para habitar o inferno. Eu não coloquei o Theo no mundo para que ele fosse para o inferno. Nem vocês. Vocês podem ser responsáveis pelos seus filhos não conhecerem a Deus. E com que cara vocês vão ir para o céu e não verem os seus filhos lá, diante de Deus? É lógico que nosso poder é limitado, mas a gente tem que fazer o possível. Se os seus pais não têm essa preocupação com vocês, vocês devem ter essas preocupações com os filhos de vocês. Fidelidade, amor. Deus deseja fidelidade. Deus deseja fidelidade. Deus é fiel. Esse não é o problema. Porque Deus é fiel para conosco, ainda que nós somos infiéis para com Ele. O problema é que nós oscilamos na escala da fidelidade para com Deus. Um dia a gente é mais fiel, um dia a gente é menos fiel. Dependendo das circunstâncias e dependendo do meu bel prazer, a minha escala sobe ou desce. Esse é o problema. O problema é que se você for fiel com Deus, os seus relacionamentos interpessoais, a sua vida vai ser pautada em fidelidade. Mas se você é infiel com Deus, o padrão seu não vai ser mais fidelidade, vai ser infidelidade. Vai ser muito mais fácil você trair a sua esposa, seu marido. Vai ser muito mais fácil você cair em pecado. Vai ser muito mais fácil pecar. Porque o seu relacionamento com Deus tem que ter ação na sua vida, efeito na sua vida, consequência na sua vida. A gente não pode cair no engano de pensar que a nossa adoração com Deus resume-se nos poucos minutos que passamos aqui. Nosso amor a Deus deve ser refletido em nosso dia a dia, a partir da nossa família. Por isso que Deus ama tanto a família, porque a família é a base de tudo. E por isso que o diabo tenta tanto destruir a sua família, porque destruindo a sua família, você também fica mais fácil de destruir. Olha só o que um estudioso disse: a família deveria ser a escola em que a vida como Deus a imaginava deveria ser aprendida e praticada. A família deveria ser a escola em que a vida como Deus a imaginava deveria ser aprendida e praticada. Sua mulher, seus filhos, a pequena igreja. Da mesma maneira que Deus tem e pode transformar nossa vida através do poder do Evangelho, o nosso pecado, a desobediência e a rebeldia podem impedir o nosso acesso a Deus.
Olha só para esse caos religioso que estava acontecendo na época de Malaquias, muito parecido com o que a gente vê hoje. Muito parecido. E é bem capaz que alguns de vocês, cargas d'água, também caiam nesse grande perigo da infidelidade. E novamente, Jesus ensinou que infidelidade conjugal não é apenas o ato em si sexual de você dormir com outra a não ser a sua esposa ou seu marido. A infidelidade começa onde? Nos teus olhos, na sua cabeça. Teu coração. Eu odeio divórcio. E odeio as pessoas que cobrem o seu corpo com violência. E olha só, a última dica que Malaquias dá ao terminar o capítulo 2. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Uma frase espetacular. Ter bom senso é ser fiel. Respeite a sua própria vida e não quebre assim a sua fé. Fidelidade é amor à vida. Fidelidade é você preservar a vida não somente sua, mas da sua família, a sua relação com Deus. O casamento é o microcosmos da nossa relação com Deus. É um dos microcosmos da nossa relação com Deus. Cara, como é duro a gente lidar com pessoas infiéis. Que fingem ser fiéis, mas que são infiéis. Talvez a sua vida de adoração tenha perdido a qualidade de vida, porque você é infiel com Deus, toda hora e todo momento. É claro que vai ser assim. Como você vai entregar uma adoração de qualidade se você vive o dia inteiro em pecado? É lógico que sua vida espiritual vai estar mal. Se você se encontra nessa posição, escute o que Deus tem para falar. Tenha bom senso, não seja infiel. Volte. 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 Nunca se esqueça de que a maneira que você trata o outro é a sombra de como está o seu relacionamento com Deus. Nunca se esqueça que a adoração, novamente, não termina aqui. A adoração é toda a nossa vida. Que todos nós possamos ser fiéis a Deus até o final. E que essa fidelidade que nós temos de Deus, nós possamos replicar em todos os relacionamentos da nossa vida, a começar do nosso casamento, nossa família, nossa igreja, que a gente possa viver a fidelidade de Deus e praticar essa fidelidade no nosso dia a dia, porque assim as nossas ofertas e a nossa adoração serão aceitáveis ao Senhor. Vamos orar?